Olá, gente. Nerivan Silva, apresentador do programa Festa Popular. Hoje eu estou aqui com uma tarefa extra, mas muito importante. Vou falar hoje da gravadora Itaipu, CD Center do Brasil. Mas hoje, precisamente, estou aqui com o fundador dessas duas gravadoras, que hoje resume na CD Center do Brasil. Estou falando de Marcílio Castione, que ele vai falar da sua importância com a música sertaneja, música raiz, música brega, romântica, forró, tradicionais. Ele vai falar dos lançamentos que ele lançou até hoje na gravadora CD Center. São mil e poucos lançamentos, fora aqueles intermediários, aquelas parcerias. Os artistas hoje que estão consagrados no Brasil inteiro, com o nome, que passaram pelo selo da CD Center do Brasil. Então, hoje vamos contar um pouco dessa história, da importância, da contribuição da gravadora CD Center, da gravadora Itaipu, que começou lá no Paraná, veio para São Paulo, virou CD Center do Brasil, com a música, esse namoro que descobriu grandes talentos. E para falar sobre tudo isso, a sequência da família, aliás, o Marcílio, a Dona Maria, hoje o Fuscão, mas os seus irmãos, os seus sobrinhos estão cuidando, seguindo essa bandeira. Marcílio Castione, 40 anos de estrada na música, e ele falou para mim, quando eu perguntei para ele, quando ele começou, o que ele fazia antes. Ele falou, eu vendia terreno, chácara, fazenda, gado, boi, vaca, e migrou para a música. Que importância boa. Então, tudo bem, Marcílio? Tudo bem, Nerivan. Muito obrigado por você ter comparecido, atendido o meu pedido. Isso, para mim, é muito importante, a gente falar de um passado brilhante que a gente teve nessa vida, principiando a gravadora CD Center do Brasil, de artista para artista, que cheguei a gravar 1000 artistas, o qual não todos foram um sucesso, é lógico, mas uma grande parte foi sucesso. Verdade. E o bom de tudo isso, que eu acho, é a importância que o Marcílio iniciou-se na época da fita, do LP, do compacto, foi se modernizando de acordo com as gerações para CD, para DVD, e hoje na mídia digital. Como foi essa transformação, Marcílio, que você encarou? Porque a galera hoje, eu costumo dizer no bom sentido, a molecada, o jovem está voando nessa tecnologia. Como é que você entrou nessa nova tecnologia? Como foi sair da fita cassete para o LP, para o compacto, para o CD, para o DVD e hoje nessa tecnologia? Há 40 anos atrás, a gente tentou colocar uma gravadora no Maringá, Paraná, que chamava Itaipu. Onde foi que eu gravei aquela menina, a Geisibel. Geisibel. Você foi o que lançou ela no Brasil, né? Foi as 3 primeiros artistas que eu lancei, foi a Geisibel, uma menina que canta muito e muito mesmo. Eu adorava ver ela cantar, inclusive fiz um bom trabalho desde do programa do Chacrinha, várias vezes, do Bolinha e outros. E aqui na televisão Nerivan também pegou muitas vezes. É porque vale lembrar o que o Marcílio está falando. A gente falar hoje do artista com essa tecnologia é fácil. Mas nessa época que o Marcílio está falando, há 20, 30, 40 anos atrás, a coisa era muito difícil. O artista precisava desse programa. Hoje ele tem as redes sociais, mas na época a gravadora lançar um artista, ela tinha que acreditar no artista. O investimento era alto. Aí a gente fez o sucesso e eu tive o capricho de colocar um disco cada rádio do Brasil inteiro através do correio, que é a única maneira de divulgação, entende? Se ela tivesse gravando comigo até hoje, que faz 40 anos, já tinha mais 40 discos gravados. Já tinha comprado alguma fazenda, né? Rapaz, é verdade. E, aí você teve Geisibel, aí teve nomes, vamos tocar o nome de alguns artistas, por exemplo... Robbie Robson. Aí depois... Robbie Robson. Também, né, Fuscão? Depois do Maringá, eu vim para São Paulo.
Aí, o que eu tinha que fazer? No meio de muitas gravadoras grandes, que produziam muitos discos, entende? Aí eu fiz uma pesquisa. Eu fui no comércio, fiquei uns 90 dias fazendo uma pesquisa, quanto custava a fabricação de um disco e por quanto que eu poderia vender e por quanto que uma gravadora grande vendia. É lógico que para fabricar um disco naquela época era R$1. E as gravadoras grandes vendiam por R$11 cada um. Eu passei a vender a 6. Aí foi onde é que veio a explosão. Foi o famoso pulo do gato. Foi um pulo muito alto, entende? Aí ninguém mais me segurou. Aí começamos aqui. Quer ver? Dá uma olhada aqui para você ver. Estou vendo aqui. Ó, Busão do Forró, lançamento da CD Centro do Brasil. Esse foi 6 discos. 6 discos. Sandro Lúcio. Foi 4 discos. Olha só. Suzamar, olha. Foi 8 discos da Suzamar, grande cantora. Suzamar. Vamos lá aqui. Carlito Gomes. Carlito Gomes foi 22 discos que eu lancei dele. Caramba. Rasta Chinelo. Rasta Chinelo foi 18 discos que eu fiz. Pedro Bento e Zé da Estrada. Foi 8 discos do Pedro Bento e Zé da Estrada, todo sucesso. Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha foi um dos últimos que a gente fez 2 discos dele e explodiu no Brasil todo. Zezinho Barros. Zezinho Barros foi 18 discos que eu fiz dele. Pirapó e Cambará. Pirapó e Cambará, não sei se você lembra aquela Desencoste da Chiquinha. Lembro. Então, essa música explodiu. Caramba. Eu fiz 6 discos dele com a música. Você lembra o refrão da música? Você lembra o refrão da música da Chiquinha? Ei, desencoste da Chiquinha, eu casei com ela e a Chiquinha é minha. É do Pirapó e você nunca gravou, não? Você cantando? Não, eu não sei cantar, não. Eu só sei cantar as meninas só. Forró sem brega, olha, forró sem brega. Forró Arriba sem brega. saia, libera o Tonho. Libera o Tonho foi aquela música, né? Que ele... Libera o Tonho que lhe dou 10 Tonho. Tonho, Sem pareia. 6 discos do Libera o Tonho. Sandro Matos. Arriba saia. Arriba saia. Sandro Matos, Sem Sandro pareia. Matos foi 8 discos. E esse aqui? Nossa Cristiano Senhora, Neves, olha aí. Cristiano Neves foi 35 discos lançados e todo sucesso e vende até hoje. Verdade. Cristiano Neves aqui é as melhores. Aqui eu conheço a história de sucesso. Cristiano Neves. Hoje ele tem quase 50 lançamentos. 35 lançamentos eu fiz dele. E vende até hoje, né? Vende até hoje. Olha esse aqui. Olha, Milton Lamas. Quem lembra? Lama, Sucesso com Leonardo, Entre Tapas e Beijo. Foi o autor da música. Lancei 8 discos dele. 8 discos. Quem tem mais aqui? Dima dos Teclados, olha aí. Dima dos Teclados também foi 6 discos. Cido dos Teclados. Dos Teclados foi 8 discos. Zé Gonçalves. Zé Gonçalves foi 4 discos, tá explodindo também. Menino bom. Um novo sucesso que tá surgindo esse aqui? aí. Irmão Zanetti. Irmão Zanetti foi 22 discos desse gaúcho, Irmão Zanetti. Anjinho dos Teclados, olha só. Anjinho dos Teclados. Caramba. Também explodiu no mercado. Lancei 16 discos. Carneiro e Carneirinho. Carreira e Carreirinho, todo mundo conhece as músicas dele. Forró Louca Sedução. Também foi 8 discos. Cachoeira da Seresta. Cachoeira da Seresta foi nós e o Fuscão que lançamos esse disco. Lady Laura. Lady Laura foi 8 discos também, ainda é sucesso ainda. O Acácio, Ferinha da Bahia. Também muito disco lançado. Companhia do Calypso. Calypso
Essa aqui foi a primeiro do Calypso, né? A Companhia do Calypso. É. Ou seja, isso é uma demonstração, só lógico, se for falar, são mais de 1000 lançamentos da gravadora C Decente e muitos outros artistas que você lançou. Mas essa ideia sua foi genial. No momento que você... Hoje é fácil falar, mas na época que você veio a São Paulo, foi pesquisar que só existia grandes gravadoras, e você descobriu que as grandes gravadoras gastavam R$1 para fabricar um disco, vendia onde você poderia gastar o mesmo R$1 e vender a R$6, foi o pulo do gato. Foi o melhor negócio que eu já fiz na vida. É o famoso, é um negócio da China, isso aí. Cheguei a derrubar até gravadora grande. É verdade. Não, sabe aquele ditado? Que negócio da China esse você fez? É, negócio da China, é verdade, é. Bom demais. Agora, Marcílio, me diga uma coisa. E no meio de tudo isso, qual é o segredo do sucesso? Existe segredo ou ninguém sabe o que é? Existe. O quê? Eu, por exemplo, quando eu tinha uma loja, que eu trabalhava com 50 pessoas. Era no atacado e no varejo, não é isso? Mais no atacado. Mais no atacado. Aí, quando chegava um artista, a gente mandava ele sentar um pouquinho, chegava o segundo, chegava o terceiro, e toda segunda-feira tinha 8, 10 para a gente examinar. Eu só mandava ele cantar um versinho, entende? Ele cantava da melhor música dele um versinho, eu sentia que meus pelos do braço arrepiavam. Ah, esse é bom. Esse eu levava para o escritório e já fazia um contrato com ele. Foi dessa maneira que eu descobri muitos artistas. E como é que você fez a sua mudança quando você veio do LP, da fita cassete, para o LP, do LP, CD, LP compacto, aí veio o CD e DVD. E como é que você se adaptou quando chegou o momento de dizer, olha, não vende mais CD na mesma proporção, agora é mídia digital. Você teve que se adaptar ao novo modelo que é hoje, né? Justamente. Eu transferi todos aqueles discos, LPs que eu tinha, eu transferi em CD, logo em seguida, para vender como CD, porque é o produto que mais vendia. Eu vendi para todas as lojas do Brasil num tempo só. E qual foi a hora que você disse, olha, não está vendendo mais bem CD, agora DVD caiu, nós temos que se reinventar nessa nova atualidade da mídia digital. Quando é que você falou, opa, Fuscão, Maria, vamos ter que ir para o digital. Quando é que você pensou nisso? Eu pensei quando veio esse tema, né, da gente colocar no YouTube. Aí é aqui agora. Aí eu catei todos aqueles discos que eu tinha gravado, 1000 discos, coloquei no meu YouTube. Tá tudo lá, tem 600 mil pessoas me seguindo. 600 mil inscritos no canal. Inscritos me seguindo, esse povo está me seguindo, todas as minhas músicas. E como é que você chegou a hora que você disse, bem, agora eu vou dar uma descansada, vou passar para Fuscão, porque o Fuscão é a sequência, que ele já vivia ao lado a lado. Aliás, você lançou um disco uma vez que era o Fuscão na capa, e o povo pensava que era o Fuscão que estava cantando, e não era só a capa. Como é que foi isso aí? Não, a gente... Eu era o modelo. Você era o modelo, né? A gente montou, por exemplo, uma coletânea de uma música de cada artista e colocamos o Fuscão na capa. Eu era o modelo da capa, um modelo. E aí, mas o povo pensava, eu, por exemplo, na época, quando eu vi esse CD, eu lembro, eu na televisão e no rádio, eu falei, mas Fuscão tá cantando? Não, você não tá. Mas tinha música de diversos artistas, né? Aí o povo perguntava, Fuscão, As tá melhores cantando? músicas do ano montavam um CD, as melhores. As melhores, né? E quando é que o Marcílio falou, Fuscão, agora é você que vai cuidar? Como é que foi? Estamos cuidando aí, estamos ainda. Mas chegou um dia que ele chamou você e disse, Foi. agora é você. Foi. A gente passamos por certos problemas que a gente, quando pegava um artista, por exemplo, uma dupla, que a gente já fazia um disco dele, começava a trabalhar, aí em seguida vinha a separação da dupla. Esse foi
o problema de muitos, até duplas boas. Uma porque a mulher não deixava o marido cantar. O outro ciúme. O outro porque não se dava um com o outro. Entende? Quando era irmão, ainda teve Pedro e Paulo. Foi uma dupla muito boa que a gente... O Zé Gonçalves era dupla. Gravou meu programa, era. Zé Gonçalves. Como era não? Pedro, não sei como Era que é. o Zé Gonçalves, virou carreira solo, né? É. Então, desse Pedro e jeito, Paulo, acho que é uma coisa assim. dessa maneira, a gente perdeu muitas coisas. Você lançou o Robério também, que não está aqui. Você lançou o Robério também, É, né? o Robério, eu fiz 18 discos do Robério, que foi um grande lançamento. Aliás, que o dia que eu lancei o segundo disco do Robério, eu tinha mandado fazer na fábrica 500 mil cópias, de uma vez só. Uma vez só. Aí, quando estava chegando o disco, estava marcado num dia de sábado, cedo, o caminhão ia encostar na minha loja para descarregar os discos. Estava lá o Robério, as dançarinas, os músicos, esperando. E na fila para pegar Para disco... comprar disco e não autografar. eu estava na fila que dobrava a rua de gente esperando para pegar o disco. O que eu fiz? Peguei o Robério, joguei ele em cima das caixas de disco dele mesmo e fiz ele cantar os próprios compradores de disco que estavam esperando chegar. Agora, Fuscão, pega ali aquela placa ali. Aquela placa ali, para a gente mostrar mais de perto para as pessoas. Ser decente. Isso aqui é o YouTube, é quando atinge 100 mil inscritos, né? Isso. 100 mil. Aí você... Mas já tá com 600 já, É. né? Ah, tô vendo aqui. Dá Ser decente, que quando chega a 100 mil recebe essa placa, né? Até o final do ano vai estar 1 milhão já. 1 milhão já. Caramba, legal. Pra Sobe mostrar direto. Tá vendo aí? Mas e aí, Marcelo? Fala mais. Mas agora, nós estamos falando só de coisa boa. Eu quero saber se os artistas são muito briguentos, se briga muito. Às vezes você tem aquele artista que você lança, que ele vende muito. Tem aquele que acha que vendeu muito, mas nem a mãe dele vem comprar o disco. Acontece também, né? Quase todos eles respeitaram os contratos, né? Alguns não respeitou, saiu Não, mas eu antes. digo, não é no caso assim, por exemplo. O artista lança o disco, tem aí o caso que você falou, de Cristiano, de Roberto e outro que vende muito. Mas tem aquele artista que faz 1000 CD, quando você vai contar depois de 6 meses, tem 1.100, né? Em vez de diminuir, aumentou. Acontece também, né? Acontece, Chama-se né? erro de cálculo, né? É porque os discos, ele já saía com a numeração de quantidade de disco que era prensado. Cada disco dentro dele constava 200 mil cópias fabricado naquele dia. Você acha que o CD, ele vai virar... Porque o LP, hoje não tem mais, mas virou raridade. Você acha que o CD vai chegar uma hora que ele vai ficar nessa forma? Porque ainda vende CD, né? Menos, mas vende. Bem menos, né? Nós esquecemos de falar do Tonico e Tinoco, que eu fiz 4 discos. Você lançou Tonico e Tinoco também? Tonico e Tinoco, Joaquim Manuel, Joaquim Boate Manuel, Azul. da Boate Azul. Foi eu que lancei. Tonico e Tinoco, hoje, um disco de qualquer um do Tonico e Tinoco custa R$100. Você lembra do programa que ele tinha? Era na beira da Tuia, na Band, né? Na beira da Tuia. Então, hoje é R$100. É o disco mais caro que tem no mercado. Quando acha. Quando acha. Tonico e Tinoco, R$100. Virou muito raridade, colecionador, o cara guarda para isso tudo, né? Os demais já estão desaparecendo, que está chegando novas remessas, né? Novos artistas que estão O chegando. que você acha que vai ser o futuro da música de gravadora? A gravadora acaba ou ela vai permanecer para sempre nas plataformas digitais? A gravadora? Nas plataformas ela vai continuar a vida toda. A vida toda. Vai ser difícil arrumar uma outra coisa Será melhor. que tem algo mais moderno? Já chegou, né? Não tem mais moderno, não. Esse é o último sistema. Não tem outro, né? Não tem outro. Diz que os caras estão querendo lançar aí uma televisão, eu vi o cara falando que é a televisão com cheiro. Você vai assistir um programa de comida, você vai sentir o cheiro da comida. Acaba tiver com catinga de suor, vai ter cheiro de suor.
Tudo pode acontecer, sim. Tudo pode. E tem muita coisa para ser inventado, entende? Agora, referente à música, é o que eu mais adoto, é o que mais me ajudou na vida, foi CD. Foi vender CD. Entende? Portanto, que eu paguei todos os programas de televisão que tinha, eu colocava meus artistas. E continuo ainda até hoje. Eu lembro que na época que nós conhecemos, você tinha ali a CDC na Rua do Seminário, eu tinha um programa na Rádio Imprensa, FM, e aí era de manhã e de tarde. E aí o Marcílio mandava os lançamentos, eu tocava um pedacinho de cada um, dizia, olha, eu dizia, ó, tá chegando. Nem chegou na loja, o povo já ia procurar, né? Já estava procurando, já tinha vendido. Era para saber o calor da temperatura, se a música ia virar. Por telefone já fazia os pedidos em todo o Brasil, desde o sul até Manaus. Do Iapoca ao Chuim. Foi muito bom. E foi um pedaço de vida que eu passei, que eu fiquei satisfeito e continuo satisfeito. O programa Derivante, todos os artistas iam lá, né? Tudo isso. Todos os artistas iam lá. Na época que o Marcílio mandava, o programa meu era Amigos do Forró, não era, Marcílio? Era. Aí depois virou Festa Popular. Isso. Quer dizer, a gente sempre tivemos essa relação de todos os amizade. lançamentos ia fazer o lançamento do programa Derivante, dar disco de ouro, disco de platina. Verdade. Era. Entreguei disco de ouro do Roberto, do Cristiano Neve, tudo no teu programa. Foi verdade, na época. E muitos outros artistas também. Verdade. Porque quando o cara vendia apenas 200 mil discos, a gente já dava um disco de ouro. E você, com toda essa sua bagagem, experiência de gravadora, de lançamentos, o que você diria hoje, né, nessa história que você tem com a música de 40 anos, para o artista que está começando hoje? O que você diria para ele? Para aquele cantor, para aquele compositor? O que você diria para ele? Olha, tanto para o compositor como para o cantor, eu faço-se uma pesquisa antes do lançamento. Eu fiz uma pesquisa e disse, você é bom, você vai... Eu faço um contrato com ele e gasto aí 500 mil reais em cima do trabalho dele, entende? Porque eu tenho certeza o que vai acontecer. Nessa sua filosofia de pensamentos que você falou, que você ouve, aí arrepia. Você já errou em algum que disse, olha, ele me arrepiou. Ele me arrepiou, mas quando lançou, não vendeu. Não, sem falar nome, lógico. Já errei também por causa da dupla que separava, né? Não, mas eu digo assim, aquele que você foi ouvir, como você falou no começo, que foi, nossa, eu ouvi a música desse cara cantando e me arrepiou. Você vou apostar nele. Você apostou, lançou ele, quando chegou na hora H não funcionou. Acontece também? Funcionou pouco, né? Não deu. Não aquilo que você imaginava e esperava. Não é o que a gente imaginava. A gente também erra as coisas. Lógico, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas acerta um monte. Até porque se fosse acertar tudo, era bom demais, né? É melhor, né? Léo Magalhães, você não lançou também o Léo Magalhães? Foi, o Léo Magalhães. Com suco de pimenta, não foi? Teve mais gente aqui que é sucesso. Nossa, só foi mais de 1000 lançamentos. É impossível falar o nome de todo mundo, né? Djavu. Fuscão, agora você, como filho do Marcílio, filho da Dona Maria, tem seus irmãos, que tá no sangue, qual é a experiência que você leva para a música com a bagagem do seu pai? A experiência que eu sempre trabalhei com ele, né? Então... Chega aquele dia que você liga para ele para tirar dúvida, porque sim, ele está ativo, ele está sempre ligado. Não, ele chega, escuta, fala, esse é bom. Ele sempre fala, essa música é boa. Ele sempre fala comigo. E quando... Eu sempre trabalhei com ele, desde o começo, sempre trabalhei com ele, já ajudei, sempre ajudei ele. E o Marcílio tem uma coisa, quando você bota para ele ouvir uma música, ele põe assim, ó, ele fica assim. Ele já fala se é bom. Aí ele fecha os olhos, com um pouco ele abre os olhos, que vai falar só ele quando ele abre os olhos. Ai. E aí, tem mais alguma coisa que você quer falar, que está faltando? Tem tantas outras coisas, mas a gente vai deixar para um outro. Isso aqui é bom para as pessoas que acessam as redes sociais, o YouTube, conhecer
mais a história. É o que o Marcílio falou. Eu acho que é uma via de mão dupla, né, Marcílio? Tanto os artistas lhe ajudou, quanto você ajudou. Porque nessa época que o Marcílio está falando, às vezes o artista história fala, nossa, eu ajudei a gravadora. A gravadora te ajudou, porque hoje é fácil divulgar na rede social, mas na época precisava que a gravadora desse um pontapé, porque o artista sem gravadora era sem destino, não está em gravadora nenhuma. Quer dizer, ao Marcílio pôr o selo da CD Center do Brasil, o cara falava, pô, tô numa gravadora, e era mais respeitado na rua, né? Não é verdade, Foscão? Acho que sim. Não é isso, Marcílio? É mais respeitado que as grandes. Exatamente. Porque pelo menos a gente recebia a pessoa com um cafezinho, conversava com ele. As grandes não tinha aquele negócio, você dava um cafezinho pro cara. Se ele fosse ruim, botava sem açúcar. Se ele fosse bom, dava com açúcar, ou era todo mundo com açúcar? Não, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei numa pior. Entende? Aí um dia eu estava na porta de um bar, ainda sem almoço. Então, quando você chegou, você veio puxando uma cachorrinha, né? Já. E hoje a cachorrinha lhe puxa. Vai. Não, eu corria atrás do dinheiro e não pegava. Não pegava. Hoje o dinheiro corre atrás da gente, eu também não quero. Não quero, tá vendo aí? Você chegou no restaurante, não tinha dinheiro, queria almoçar. Como é que foi? Não almoçava. Eu comi uma banana. Mas daí, um dia eu presenciei um cara com um carrinho muito bonito, novo, com duas meninas bonitas dentro. Ele cantou o pneu do carro de frente ao bar onde eu estava. Ele desceu do carro, um pegou uma coxinha, o outro pegou um pedaço de qualquer coisa. Ele tomou um uísque, entende? Aí ele foi pagar, naquela época deu 42, ele deixou 50. Cruzeiro na época. Cruzeiro. Era 42, ele deixou 50 e foi embora. Aí eu tive que ir lá pegar aquela coxinha e comer, porque eu estava sem almoço, né? Mas daí eu fui à luta. Eu não desanimei, não. Não pode desistir. Eu costumo dizer, Marcílio, você é um exemplo disso. Eu, na minha área, se fosse para desistir, eu costumo dizer que lutar sempre, desistir jamais, Deus não comanda. Nós temos que acreditar. No dia que você deixar de acreditar em você, então você acredite. Porque eu fui como esses artistas que começam e sofrem, batalham e não vai, entende? Outros vai. Eu comecei dessa maneira. Aí quando eu vi um cara cantou o pneu do carro e deu uma gorjeta pro garçom e foi embora, eu fiquei pensando assim, não existe Deus não. Eu acho que não existe não. Porque, ele é uma boa, tranquilo, e eu estou aqui encostado aqui nesse bar, sem nada, sem saber o que fazer. Só que eu fui à luta e venci. Um dia comprei um carro também, coloquei duas meninas dentro do carro, cantei o pneu do carro. Dona Maria estava nessa... Não, ainda não. Ainda não. Aí levei as meninas na casa dela, né? Aí parei na esquina, desci do carro, botei meu joelho no chão e disse, Deus, você existe sim, você é grande demais. Isso é história de vida, tem que acreditar, tá certo. Eu acho que negatividade você não pode ter, você tem que acreditar. Eu costumo dizer que os obstáculos às vezes vêm, mas é para testar se você é forte para superar ele. Deus, ele não vai te abandonar. Eu acho que a dificuldade no fim do túnel sempre tem uma luz. Se é fácil, joga fora fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Todos os artistas passaram por isso. Sofreram, uns venceu, outros não, mas todos batalhou. Você vê a história do Tião Carreiro, de todos os artistas. Todos passaram por isso. Aliás, eu não falo nem só o artista, porque quando nós falamos só o artista, nós estamos vinculando todas as pessoas, não importa a sua profissão, não desista mediante a primeira dificuldade. Seja o pedreiro, seja o faxineiro, tenha orgulho da sua profissão. Acredite. Esse é o tema. Mas eu ajudei muita gente, com muito orgulho, ajudei de várias maneiras, como um artista lá da Bahia que estourou,
Eu arranquei os dentes dele, coloquei dente novo, paguei hotel, entende? Para ele ficar até o dia de eu gravar. Ele estourou e foi embora de mim. Faz parte. Nós temos. Aliás, você tem muita história nesse sentido, eu tenho algumas também, mas entrega na mão de Deus, né? Lógico. Deus ilumine a vida deles, de cada um, né? Não esqueça que Deus existe. Verdade, verdade. Tá bom? Então, Marcílio, ó, é o seguinte, nós batemos um papo aqui, vamos... Tá legal, o papo ficou bom? Tá bom. Buscão, bom. quer falar mais alguma coisa? Não, só tá bom. Então vamos lá. Nas redes sociais é CD Center, no YouTube é CD Center Oficial. É gravadora CD Center. E no Instagram... CD Center. CD Tudo Center. CD Center. Tudo CD Tudo, Center. isso. Você vai lá, vai curtir sempre com Os melhores artistas estão aqui. sempre com novidades, Passar o telefone sempre também, com né? muitos lançamentos, né? Sempre Isso, sendo é. lá, Toda acompanhando semana. a tecnologia, né? Não lançou agora o Rodrigo Bonde, Rodrigo bom. é, Aquele Rodrigo, do Bonde do Forró. aquele saiu de novo do bom da minha carreira solo Tá de novo. solo e tá vindo com tudo aí, viu? Legal, tá vendo? Legal, isso aí. É. Vamos passar os telefones. Ah, o telefone, por quê? Quer falar o telefone? Fala. O meu é 987 36 78 e 78. O do Fuscão. É 96611, né? 96677 353. Esses dois telefones é para negócio ou é para arrumar namorada? É para tudo. É para tudo? Pra tudo. É, dona Maria. É para arrumar A dona- namorada. Até para pedir dinheiro no banco. Ah, quem quiser dar dinheiro, Dá o seu A telefone. dona Maria. O meu é só redes sociais, Instagram, Nerivan Silva Oficial, no YouTube, Festa Popular Oficial, no TikTok, Nerivan Silva Oficial, e o nosso programa... Quem quiser gravar o programa do Nerivan, liga pra ele lá. Pronto. É. Tá todas as redes sociais. Liga pra mim também, pro Marcelo. Liga, tá tudo ligado. É. Essa é a história de um paranaense, de qual cidade? É Maringá. De Maringá, no Paraná, que começou vendendo terreno, sítio, chácara, em outras palavras. Você falou uma palavra, mas não é aquela palavra. Grileiro, você sabe o que é grileiro? É, Sabe o que é grileiro? sei. Grileiro é quem vende terreno, chácara, chama-se grileiro. Então ele é grileiro. Ele tem pela picareta. Mas hoje é grileiro. Ele falou. E hoje ele na gravadora Itaipu, CDC, descobriu São Paulo descobriu ele, lançou mais de 1000 produtos e hoje está aí a história da gravadora CDC. Tamo junto aí. Que hoje segue na história Fuscão. Tamo junto, Paulinho Nerivan Silva. Aí, Pronto. vamos junto. Até o próximo. Abraço, lutar sempre, desistir jamais, Deus no comando, como o próprio Marcílio falou, não desista!